Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que continua nesse processo interminável para escolher um novo técnico e agora a gente tem um novo nome na disputa, Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino vira um dos grandes favoritos ao lado de Julian Nagelsmann, substituindo Luis Enrique. O técnico espanhol acabou perdendo força depois de uma rodada de negociações ter feito muitas exigências, né? Normalmente é o que técnicos de primeiro escalão fazem, né? Eles pedem assim as suas garantias, pedem um certo controle. Você vê que o Klopp e o Guardiola têm seu controle no time, né? Você não imagina que esses técnicos vão lá apenas para ficar à mercê do que os diretores de futebol vão te entregar. Inclusive, Antônio Conte estava revoltado porque prometeram muitas coisas e não entregaram. Então, essa é a questão assim do técnico fazer exigências é o mais natural possível, ainda mais quando é um técnico de primeira prateleira. E assim, as pessoas devem estar doidas para saber o que eu penso agora do Pochettino virando um dos favoritos, né? Até porque tudo que eu falei sobre ele lá naquele trabalho no PSG. E assim, eu vou falar aqui, né, o que eu penso. E olha, pra mim, Pochettino não é um técnico ruim, é um bom técnico, fez um grande trabalho na Southampton. Aí depois no Tottenham teve um trabalho com vários momentos impressionantes. Ele lutou por títulos de Premier League com o Tottenham. Ele ajudou o Tottenham a se recuperar, entende? O Tottenham tava um time ficando mais para trás e ele tem sim uma importância muito grande na história do Tottenham. Mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer aqui que o cara é um técnico de primeira prateleira de forma alguma, porque ele não é. Ele não é um técnico de primeiro escalão. Você nunca vai colocar o Pochettino na mesma prateleira de um Jürgen Klopp, de um Pepe Guardiola, de um Hansi Flick. Eu não acho ele do mesmo nível do Hansi Flick e também não acho ele do mesmo nível do Luis Enrique, né? Inclusive, eu gosto de listar vários técnicos que eu acho melhor do que o Maurício Pochettino. Eu acho o Ernesto Valverde melhor, eu acho o Unai Emery melhor, eu acho vários técnicos ali que você poderia tentar uma investida, né? Porque vai que o Unai Emery aceita o Chelsea, entende? Embora eu acho que o Aston Villa hoje esteja jogando muito melhor e ele esteja embarcado nesse projeto. Mas pensa no Ernesto Valverde, né? Um cara muito subestimado, entende? Eu acho ele um técnico melhor. E eu acho que assim, técnicos de primeira prateleira são técnicos que conseguem ganhar títulos em situações adversas e são técnicos que conseguem superar as expectativas, contornar problemas, né? Assim, o Barcelona perdeu o Neymar, teve um elenco bem envelhecido na era Valverde, e mesmo assim ganhou duas La Ligas, né? Conseguiu chegar à semifinal de Champions e quase foi a final, entende? Aquilo ali é um técnico que consegue superar os seus problemas, entende? Eu acho o Valverde um cara muito subestimado. O Unai Emery ganhou uma Europa League com o Villarreal, chegou à semifinal de uma Champions também com esse mesmo Villarreal e quase cometeu o crime contra o Liverpool. No primeiro tempo, o Villarreal empatou aquele confronto, entende? É aquela história, né? Os técnicos, assim, de alto nível, eles conseguem fazer essa questão. E o Pochettino, ao meu ver, assim, ele teve aquela passagem toda no Tottenham, que realmente foi importante para o clube, e não ganhou um título sequer. Todos os títulos da carreira do Pochettino foram no PSG, um campeonato francês, uma Copa da França e uma Supercopa da França. De resto, assim, o Pochettino não ganhou absolutamente nada no Tottenham. E assim, técnicos grandes que já tiveram passagens ali na Inglaterra mais curtas e ganharam. Por exemplo, o Conte ganhou uma Premier League e uma Copa da Inglaterra em 2 anos no Chelsea, né? A gente fica pensando assim, esses caras assim, eles ganham esses títulos, né? O Ancelotti no Chelsea conseguiu ganhar a Premier League, né? Você vê, o Mourinho voltou 2 vezes no Chelsea, ganhou a Premier League, foi lá no Manchester United, no momento de crise da carreira dele para muita gente, ganhou a Europa League, entende? Essa coisa que eu tô querendo dizer, o Maurício Pochettino, ele não é o técnico que, ao meu ver, vai fazer o Chelsea rivalizar com o Pepe Guardiola, vai fazer o Chelsea rivalizar com o Liverpool se recuperar. Eu não consigo imaginar isso de maneira alguma. Eu acho que é um técnico que assim tem seu valor, tem suas qualidades, mas ele não é um técnico para o projeto ambicioso. Faz sentido o Luis Enrique, porque ele é um cara que, poxa, olha o trabalho que ele fez no Barcelona. O aproveitamento dele foi superior ao do Guardiola. 3 ataques com mais de 100 gols, né? É um cara que fez esse time ser campeão da Champions League de uma maneira espetacular. Foi completamente dominante, né? E assim, você tem ali o Julian Nagelsmann, que é um cara de muito potencial. O cara, assim, com a idade que ele tem, olha o que ele fez com a carreira do Angelino. O que o Angelino virou, o que o Timo Werner virou nas mãos dele, né? E só nas mãos dele que jogou bem, né? Ele é um cara que desenvolveu talento de uma maneira impressionante. Ele melhorou muito o Musiala. Mesmo no Bayern Munique você consegue ver essas qualidades ali dele como técnico. Ele ajudou bastante o Joshua Kimmich. É um técnico que tem muito potencial. É um técnico que ainda tem muita margem para evoluir, mas é um cara que você consegue ver conduzindo um trabalho a longo prazo muito legal. E ao meu ver,
Maurício Pochettino, a meu ver, ele não tem o teto de produção necessário para um projeto ambicioso. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que o Maurício Pochettino, ele não é o cara para esse tipo de projeto. Inclusive, acho que o destino dele, acho que até seria uma boa, é voltar para o Tottenham. Acho que seria legal ele voltar para o Tottenham. É óbvio que ele quer o Chelsea, porque ele sabe que a condição de ele ter um time para vencer é muito maior do que no Tottenham, né? Mas para mim faz muito mais sentido ele no Tottenham, encaixe, do que no Chelsea, sinceramente, né? Para mim o Chelsea tem que buscar mais teto de produção, mais potencial. Eu acho que isso é o Luiz Henrique, eu acho que isso é o Julian Nagelsmann, e ouso dizer, acho que isso é mais o Marcelo Galhardo. Eu não gosto dessa ideia do Maurício Pochettino. O trabalho dele no PSG, para mim, é até um alerta, porque ele teve um bom elenco, ele teve reforços, e por mais que você tenha lá uma diretoria que atrapalha, uma direção de futebol com o Leonardo que foi muito difícil, né? Personalidades difíceis de vestiário, né? A questão é, o técnico de primeira prateleira contorna esses problemas. O Thomas Tuchel foi finalista da Champions League, entende? A gente viu ele conseguindo fazer isso com o PSG e no elenco que era bem inferior ao que o Pochettino tinha, né? O trabalho dele ali no PSG foi fraco. Inclusive, a gente tem que dar um disclaimer. Ele é o técnico que não extraiu nada do Messi, né? O Messi teve a pior temporada da carreira dele nas mãos do Pochettino. O Messi conseguiu ter o seu produção extraída pelo Setien, pelo Koeman, do Valverde, Luiz Henrique, Guardiola, pelo Galtier agora, mas o Pochettino conseguiu limitar o Messi a menos de 10 gols no campeonato francês. Vocês imaginariam isso acontecendo? Aconteceu, graças ao trabalho do Pochettino, que deixava ele lá de ponta direita, né? Não deixava ele com liberdade para se movimentar. Foi um trabalho ruim, gente. Não tem como deixar isso passar. Ele ganhar 3 títulos no PSG, gente, é porque a disparidade do PSG pro resto é muito grande. Ele ainda perdeu o campeonato francês pro Galtier no Lille, né? Que tinha um elenco bem inferior. Então, ao meu ver, é assim, um técnico que tem seus pontos positivos, mas também eu acho que ele tem lá seu teto de produção mais baixo. Eu acho que não é o nome que o Chelsea deve buscar para conduzir esse projeto. A ver o que a diretoria vai tomar, porque ela é totalmente imprevisível. Então, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.